Repressão, censura, anos de chumbo. Após a renúncia do presidente do Brasil, Jânio Quadros, em 1961, o vice-presidente Jango, o João Goulart, aceitou governar o país só sob regime parlamentarista. No poder, adotou o discurso considerado de esquerda e implementou políticas trabalhistas. Em 31 de março de 1964, foi deposto pelos militares que tomaram o poder no país. Inicia a era de terror e perseguições àqueles que tinham simpatia pelo socialismo. A Revolução de 64, ou o golpe de 64, como um divisor de águas. Ele marca especificamente o momento que o Brasil passa a sua modernização capitalista. É aquele momento da história em que o Brasil vai se alinhar, fazer aquela política de alinhamento com os Estados Unidos, vai consolidar esse processo. O golpe somente veio a se consolidar e a apresentar resistência da população em 1967. É interessante que no momento do golpe, em 64, a resistência e os protestos contra o golpe não são imediatos, isso demora um tempo. Parece que como se a população ainda não estivesse muito consciente do que seria aquele momento de ditadura militar. A situação vai piorando quando entram os atos institucionais, né? E a resistência mesmo, o protesto cultural, digamos assim, ele se torna muito forte, mas em 67. Né? E aí vem o AI-5, que é o ato institucional que estipulou a censura, e esse momento é o momento mais, acredito, mais dramático, né? Onde o enrijecimento da ditadura é muito grande, muito forte. O golpe de 64 não se originou apenas da mobilização das Forças Armadas. Parte da sociedade civil, que temia a aproximação de Jango com a esquerda, apoiava a ação militar e passou a conspirar para que o presidente fosse deposto. Os Estados Unidos temiam outra Cuba no continente americano e, para evitar a aproximação do Brasil com a União Soviética, criaram um plano de contingência em caso de levante esquerdista. Nós não podemos entender o golpe de 64 sem compreendermos essa situação da política internacional durante o período. Porque só houve a necessidade da intervenção, né, militar no governo por causa da conjuntura internacional da Guerra Fria, que ocorria naquele momento, a disputa entre o capitalismo e o socialismo. Né? E a ideia dos militares era impedir as reformas ditas socialistas, que seriam as reformas de base, né, para manter a estrutura capitalista brasileira, né, evitando assim essas reformas que teriam esse caráter comunista ou socialista, que poderiam aproximar o Brasil da União Soviética. O diretor superintendente da Fundação Cultural de Varginha, professor Francisco Graça de Moura, foi um dos perseguidos pelo regime militar no país. Em 1960, estava envolvido com o movimento estudantil de ideais libertários e foi considerado pelos militares um subversivo. Foi uma experiência que teve dois aspectos, um extremamente doloroso e o outro, de certa forma, auspicioso. Veja só, a minha trajetória de subversivo, ela começou em 1963, quando eu era presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundários, e na grande passeata da Cinelândia, eu liderei o banho de ovo no carro do embaixador americano, porque havia aquela convicção dos movimentos populares e das lideranças estudantis de que realmente os Estados Unidos e a Embaixada Americana participavam de uma organização no sentido de facilitar e até apoiar um golpe no Brasil contra o João Goulart. Mas eu tive a falta de sorte de que, no momento que eu trepei na caminhoneta e levantei o primeiro ovo, foi fotografado pela maioria dos jornais e ali houve o início de toda uma documentação no meu prontuário, de modo que quando foi a partir de 1965, eu passei a sofrer restrições muito fortes na área de emprego, na área de exercício da profissão. Graça de Moura
foi convidado a deixar o Brasil para continuar vivo. Conta que recebeu auxílio do arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, para conseguir sair do país em segurança. Então eu procurei a proteção do grande defensor dos direitos humanos e uma das raras figuras que enfrentava a ditadura militar, Dom Evaristo Arnes, o arcebispo de São Paulo, e foi Dom Evaristo Arnes que me agasalhou na sede do arcebispado e conseguiu de forma inteligente que, através de vários meios de transporte, eu chegasse até a fronteira do Uruguai, onde eu pude, através de um voo da Ibéria, embarcar para a Europa e descer na Europa com um passaporte da Anistia Internacional. Durante 10 anos, entre 1970 e 1980, professor Francisco estudou e viveu na Europa. Morou na Bélgica, Suíça, Alemanha e Espanha. E foi então que aí vieram 10 anos de exílio. A saudade da família, meus pais morreram nesse período. Eu não pude retornar ao país para poder assistir o funeral deles. Foram momentos assim de muita angústia. Hoje, passados 50 anos do golpe militar, superou bem os anos de chumbo e faz até brincadeiras com a época que esteve no exílio. Quando eu retornei depois de 10 anos do exílio, eu estava profundamente grato aos militares, porque eles tinham me propiciado momentos dolorosos, mas, em compensação, um aprendizado tão rico, tão profundo e tão essencial para a minha carreira, que quiseram me dar um castigo, na realidade terminaram me dando um prêmio, né? O professor Denis comenta que o militarismo sempre esteve presente na história do Brasil e que falar se foi bom ou ruim o regime militar no país é assunto complexo. Então, aí depende do seu ponto de vista. Se você for um capitalista mais convicto e acreditar na questão da força física, você vai achar que o golpe foi a revolução de 64. Se você tiver esse pensamento socialista, né, tiver uma linha socialista, uma linha que busca a igualdade social, a luta por uma igualdade, né, e for contra o cerceamento da liberdade, você vai entender que aquele momento do golpe de Estado foi realmente um golpe e que foi um período difícil para a história, né, que foi um período, entre aspas, ruim. A democracia, com todos os defeitos e limitações que ela possa ter, é infinitamente melhor do que qualquer ditadura.